os nomes. Boa tarde a todos. Declaro aberta a segunda mesa redonda da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 6.025/2005, ao Projeto de Lei 8.046/2010, ambos do Senado Federal, e outros que tratam do Código de Processo Civil, revoga a Lei 5.869 de 1973. Vamos à ordem do dia. Esta segunda mesa redonda foi convocada para debate público acerca das seguintes partes. Número 1, processo de conhecimento e cumprimento da sentença, tendo como relator parcial o deputado Jerônimo Gergen, PP do Rio Grande do Sul, cuja ausência está justificada por motivo de viagem. E número 2, procedimentos especiais, relator parcial o deputado Bonifácio de Andrada, PSDB, Minas Gerais. Participarão desta segunda mesa redonda os seguintes convidados: Daniel Mitidiero, Cândido Rangel Dinamarco, Dorival Pavan, Kazuo Watanabe, Rinaldo Mouzalas, Paulo Henrique dos Santos Lucon, Fred Didier Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha e Délio Rocha. Antes de iniciar a ordem das exposições, eu quero fazer aqui um registro da nossa satisfação em receber os professores Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe, dois expoentes da ciência jurídica brasileira que engalanam o parlamento brasileiro, de maneira que nós nos sentimos honrados com a presença dos senhores. Assim também a todos os professores que já estão conosco, participando dos debates do projeto de reforma. Sejam bem-vindos. Vamos dar início, então, aos nossos trabalhos. Quero cumprimentar, para minha alegria, os deputados Arnaldo Faria de Sá, relator parcial do projeto de reforma, e o nosso relator geral, Paulo Teixeira. Agradeço também a presença dos consultores legislativos que nos assessoram. Vamos dar início, portanto, à primeira exposição. Com a palavra, o professor Daniel Mitidiero. 10 minutos. Bom, gostaria de agradecer muitíssimo mais essa oportunidade, senhor presidente, excelentíssimo deputado federal Fábio Trade, estar aqui conversando com os colegas e com a sociedade civil em geral sobre o projeto do Código de Processo Civil. Gostaria de cumprimentar também o nosso relator geral, o deputado Paulo Teixeira, Marcelo Manzan, que é consultor aqui da Câmara dos Deputados, meus colegas de trabalho, em especial meu queridíssimo amigo, o professor Fred Didier Júnior, e, é claro, fazer uma saudação muito especial aos professores Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe, que aqui se encontram para debater a temática do projeto do Código de Processo Civil. Eu pretendo ser bastante breve, Excelência, apenas para destacar alguns pontos mais importantes, dentro de, no máximo, 10 minutos, para que depois
se possa ir à discussão. O livro 2, como nós sabemos, trata do processo de conhecimento, procedimento comum, cumprimento de sentença, fase de conhecimento, fase de execução. Eu vou destacar minha exposição aqui em 3 grandes pontos. Primeiro ponto terminológico, um segundo ponto concernente a alguns retornos que o projeto Câmara propõe, e um terceiro ponto referente a novidades propriamente ditas, propostas pela Câmara dos Deputados, pelo deputado federal Jerônimo Gergen, e ajustes no espírito de avançar para um processo mais rápido, mais simples e mais célere. Do ponto de vista terminológico, se propõe a substituição da expressão pedido contraposto, que foi proposto no Senado Federal, pelo nome consagrado já secularmente da reconvenção, e, portanto, mantendo a tradição do direito brasileiro, tal como é, inclusive, no Código Buzaide. É uma sugestão apenas dogmática para atender à tradição e o prestígio, a continuidade do direito brasileiro. Do ponto de vista dos retornos proporcionados pelo relatório parcial do deputado Jerônimo, eu destacaria 2. Em primeiro lugar, a volta da oposição, a oposição ao Instituto Clássico do Código 73, que vem com o Código 73, e ele então vem sugerida a sua volta no projeto Câmara. E também, em conformidade com o que nós conversamos na última mesa, um ajuste no que tange aos limites objetivos da coisa julgada. No livro 1, parte geral, se propôs a volta da ação declaratória incidental como consequência dos limites objetivos da coisa julgada, então se restringiu a coisa julgada ao dispositivo, então ela não abarcará as questões prejudiciais, tal como fora proposto pelo Senado Federal. Nesse particular, inclusive, excelências, eu destaco que a experiência que se buscou prestigiar, que é uma experiência do processo civil estadunidense, nas ações et law, é uma experiência que lá dá mais problemas do que resultados positivos. De modo que me parece bastante importante essa tomada de posição da Câmara dos Deputados. E, por fim, destacaria aqui, bastante brevemente, 3 grandes eixos de novidades aportadas pelo relatório parcial. Em primeiro lugar, na parte geral, uma das travas mestras do nosso projeto do Código, isso já vem lá do anteprojeto do Código, foi prestigiado no Senado Federal e agora é ainda mais prestigiado na Câmara. Uma dessas travas mestras é a colaboração do juiz para com as partes. E dentro da ideia de prestigiar a colaboração do juiz para com as partes, o projeto do Código traz 2 grandes linhas. Primeiro, atendendo inclusive às sugestões da magistratura, inclusive o Dr. Délio, que é magistrado, se encontra aqui em representação, o projeto do Código prevê um saneamento compartilhado. O saneamento compartilhado terá lugar em audiência, naquelas causas mais complexas em que for importante o diálogo mais efetivo entre as partes e o juiz, a fim de que seja o mais democraticamente possível decididas as questões referentes à organização do processo. E num segundo momento, também na linha referente à colaboração, se adota uma generalização, uma atipização dos deveres de prevenção judicial, com o objetivo de reforçar a relativização do binômio direito e processo. Tão cara, inclusive, a instrumentalidade que é própria ao processo e que é tão decantada e tão bem exposta e pregada pelo professor Cândido Dinamarco, que aqui se encontra. Uma segunda grande aperfeiçoamento, ajuste proporcionado pelo relatório parcial do deputado Jerônimo Gergen, é uma redação um pouco mais elaborada do ônus dinâmico da prova. Como nós sabemos, as normas sobre o ônus da prova exercem basicamente 2 funções. Servem para auxiliar o juiz quando ele tem dúvida quanto aos fatos da causa, e assim funciona como norma de julgamento, mas também serve como norma de instrução, ou seja, para trazer aos autos do processo aquelas provas que visam a esclarecer os fatos relevantes. Nessa linha, o projeto do Código prestigia o chamado ônus dinâmico da prova,
que é justamente a possibilidade de o juiz atribuir o ônus da prova a quem tem melhores condições de provar no caso concreto, ou seja, aquele que está com maior facilidade probatória diante das fontes de prova. Eu apenas destacaria aqui, excelências, essa é uma sugestão que desde logo vai realizada, a supressão da palavra especialmente da redação do parágrafo 1º do artigo que cuida do ônus dinâmico da prova, a fim de que a distribuição dinâmica fique restrita mesmo àqueles casos de probácio diabólica, de superação da probácio diabólica. E por fim, excelências, muito brevemente, destacaria que o relatório do deputado Jerônimo Gergen também prevê a chamada de exceção de arbitragem. O que nós discutimos aqui, inclusive nas nossas oportunidades anteriores, é que, tal como está hoje, aquelas partes que contrataram juízo arbitral seriam eventualmente obrigadas a oferecer na contestação não só a defesa no que tange à jurisdição estatal, ou seja, dizer que existe uma jurisdição arbitral, que existe arbitragem para resolver esse problema, mas também teriam que adiantar todas as matérias de defesa. Isso pode, inclusive, acabar acarretando um problema no que tange à confidencialidade da arbitragem, porque muitas arbitragens são também contratadas com a cláusula de sigilo. Então, nessa linha, a Câmara dos Deputados propõe a previsão de uma exceção de arbitragem que é preliminar ao oferecimento da contestação. Muito brevemente, senhor deputado Fábio Tradi, nosso presidente, essas são as principais questões que julgo oportuno destacar a todos os colegas, ao deputado Paulo Teixeira, a consideração do nosso relator. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel Mitidiero. Com a palavra agora, o professor Cândido Rangel Dinamarco. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, colegas, eu estou sumamente honrado de comparecer aqui. Estou tendo a oportunidade de dizer algumas coisas a respeito do projeto, a respeito do futuro código. E, nesse momento, muito mais de aprender o que já foi feito até agora, até que eu possa me inteirar dessa mecânica dos nossos trabalhos. Eu tenho conversado bastante com o professor Kazuo Watanabe, com quem eu tenho uma afinidade de mais de 50 anos, e nós estamos procurando definir nos nossos espíritos, Kazuo, procurando definir nos nossos espíritos aquilo que nós achamos que pode haver de uma consideração macro do código quanto a certas linhas fundamentais, certas ideias fundamentais. Não temos noção ainda do que vamos propor, estamos entrando nesse processo agora, mas temos a intenção de caminharmos por aí. Por exemplo, as ideias do professor Kazuo a respeito de mediação e conciliação, nós achamos muito importante trazer para o código. Eu não sei dizer ainda como, mas nós vamos prosseguir conversando a respeito disso. Outra coisa que eu tenho pensado é a eliminação de muitas antinomias que na prática surgem no Código de Processo Civil, talvez mediante o que o professor Galeno Lacerda chamava normas de superdireito processual, normas flexibilizadoras do sistema, normas que permitam migrar de um tipo de processo para outro, para resolver problemas graves que às vezes advogados velhos e experientes não conseguem resolver na prática sem risco. Temos título executivo? Não temos? É execução? É monitório? Se eu vou por aqui eu corro risco, se eu vou por lá eu corro outro risco. O processo não pode servir de armadilhas. Então nós estamos pensando em levantar alguma solução bastante ampla para problemas assim com as antinomias. Nesse momento, não temos propostas a dizer. Temos falado das nossas intenções, da busca dessas linhas fundamentais e nos propondo, eu digo por mim, e em parte eu digo pelo caso também, a traçar essas linhas em poucos dias e trazer a debate essas linhas e as aplicações práticas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cândido Rangel Dinamarco. Eu passo a palavra agora ao professor Kazuo Watanabe. Senhor presidente,
senhor relator, senhores deputados, processualistas presentes, as minhas palavras são mais ou menos no mesmo sentido, na linha daquelas ditas pelo professor Dinamarco. Eu particularmente tenho uma preocupação muito grande, que é essa de elaborar um código de processo, como está sendo, bastante moderno, né, que permita uma distribuição da justiça com maior celeridade e efetividade, mas também, ao mesmo tempo, no código talvez colocar alguma preocupação quanto à organização judiciária, que eu acho que não é possível exigir do juiz, né, que entregue a prestação jurisdicional a tempo e com efetividade, se nós não dermos condições para que ele pratique. E todos sabem que os juízes hoje, pelo menos no estado de São Paulo, né, estão sobrecarregados de serviço, e por mais aperfeiçoado que seja a lei processual, né, eles não vão conseguir implementar essa lei e dar a prestação jurisdicional a contento. Então, alguma coisa em termos de tudo isso, quer dizer, duração razoável do processo, tudo isso, mas desde que o Estado dê ao juiz condições para trabalhar adequadamente. Alguma coisa nesse sentido. E talvez uma preocupação no código, né, pelas soluções pré-processuais, né, que a tendência hoje internacional, mundial, é nesse sentido, evitar, na medida do possível, a judicialização dos conflitos. E nós sabemos que nós estamos tendo uma judicialização excessiva. Então, alguma coisa no próprio Código de Processo Civil que dê solução a esse tipo de problema. Eu estava conversando outro dia ainda com o deputado Paulo Teixeira, mencionando esse fato. Por exemplo, no estado de São Paulo, como a Defensoria Pública tem um quadro insuficiente, a nomeação de advogados em convênio com a Defensoria Pública, e cerca de 50 mil advogados são nomeados por mês. Esses advogados hoje são remunerados por peça processual. Isto é, eles precisam judicializar, eles precisam praticar atos processuais para que sejam remunerados, né? Quando eu acho que o ideal seria resolver tudo isso pré-processualmente. Então, alguma coisa nessa linha. E como em relação ao que o professor Mitidieri mencionou, eu acho, falou da colaboração do juiz para com as partes. Eu acho que isso é interessante. Colocaria em termos de um papel mais ativo do juiz. Eu acho que o juiz brasileiro é muito passivo na condução do processo. É mais ativo em determinados momentos, como da colheita de provas, de sentenças, etc., mas não na condução do processo. Como no sistema norte-americano existe o case management, né? Eu acho que nós temos a audiência preliminar, que eu acho que por causa da mentalidade dos nossos juízes e dos nossos profissionais, inclusive advogados, esse modelo não vingou. Eu acho que alguma coisa, e eu vi nesse projeto, a possibilidade de o juiz poder sanear em audiência. Eu acho que é uma forma de chamar o juiz a um papel mais ativo. Mais ou menos essas linhas de preocupação são as que, no momento, mas eu gostaria de ouvir hoje as ponderações dos demais processualistas para ir formando uma conclusão. Muito obrigado, professor Kazuo Watanabe. Vamos ouvir agora Rinaldo Mouzalas. 10 minutos. Senhor presidente,
senhor relator geral, demais colegas, demais pessoas aqui presentes. A minha colocação, presidente, é no sentido, primeiramente, de sugerir uma simplificação maior na petição inicial. Eu acredito que... Doutor Reinaldo, dá licença um minutinho. Presidente, como está sendo gravado, eu acho que devia ser nominado as condições de cada um dos oradores. Então, pela gravação, até fica o registro, que é extremamente importante. Reinaldo Mouzalas é especialista em Direito Processual Civil, professor do Instituto de Educação Superior da Paraíba, da Escola Superior de Advocacia e da Escola Superior do Ministério Público. Quero aproveitar para saudar a todos os internautas que nos acompanham pelo E-Democracia. Também abrir a oportunidade para que eles possam debater, oferecendo perguntas que serão respondidas nesta sessão ainda. Presidente, gostaria que o senhor citasse também a representação do doutor Dinamarco, do doutor Kazuo Watanabe, já falaram e não está registrado. Vamos fazê-lo. Com muita honra para esta comissão. O professor Daniel Mitidiero é doutor em Direito, professor adjunto de Direito Processual Civil da Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul. Professor Cândido Rangel Dinamarco, professor doutor da Faculdade de Direito da USP. E professor Kazuo Watanabe, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. E quem pediu para... Professor doutor da Faculdade de Direito da USP, professor Cândido Rangel Dinamarco. Quem pediu para fazer a leitura da qualificação é o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, muito combativo e experiente parlamentar que honra esta casa. Então, senhor presidente, dando continuidade à minha palavra, primeiramente eu queria pregar uma simplificação maior em torno da petição inicial. Eu acredito que ainda hoje, ainda com o projeto que nós estamos analisando, existem alguns requisitos que colocam uma certa alegoria na petição inicial, que na prática só tem mostrado uma criação de entraves injustificados. Esses dois requisitos seriam, o primeiro, o requerimento de citação do réu, que é um requerimento implícito, não precisava a parte formular esse pedido, porque diz lá na frente o artigo 285 que o juiz, ao receber a petição inicial, ele determinará a citação do réu, ou seja, não precisaria do pedido formulado pelo autor na petição inicial. E o que a gente tem visto na prática é que, quando se falta esse pedido, o juiz determina a emenda da petição inicial. Isso acaba fazendo com que o tempo ele tenha um efeito daninho sobre o processo. E um outro requisito também, que entendo ser desnecessário, é o que diz que o autor ele deve indicar as provas com que ele pretende demonstrar a verdade dos fatos. Primeiramente, há uma tecnia quando se fala em verdade dos fatos, não é a melhor técnica empregada essa, mas o que eu coloco principalmente é no sentido de que, se o autor não sabe qual vai ser a resposta do réu, como é que ele tem que indicar na petição inicial quais são as provas que ele pode produzir? Esse momento ele seria mais oportuno para a oportunidade do saneamento do processo, quando ele conhecesse a versão trazida pelo réu, e aí sim, autor e réu, de forma isonômica, tivesse condições de dizer quais são as provas que eles queriam produzir dali para frente durante a instrução processual. Então, esses dois requisitos, na prática forense, têm se mostrado mais como uma alegoria ou um fator de tropeço dentro do processo, que poderiam ser muito bem eliminados, de forma a contribuir com a simplificação processual. Uma outra questão que eu senti falta, que foi retirada do atual Código de Processo Civil, diz respeito ao artigo 307 do projeto do Código de Processo Civil. Lá se coloca as hipóteses de julgamento imediato do mérito, julgamento de improcedência, imediato, independentemente da citação do réu, mas retira-se a situação existente hoje, no artigo 285-A, que diz que o juiz ele poderá julgar imediatamente improcedente a pretensão deduzida pelo autor quando tiver precedentes do próprio juízo. Eu acredito que não é conveniente que o juiz ele tenha que conduzir o processo até uma fase processual depois da oitiva do réu, para só então ele resolver julgar improcedente. Se já tem precedentes no juízo, essa deveria sim ser uma hipótese de autorizar o julgamento liminar de improcedência. Eu acho que não deveria ter sido retirado do projeto, deveria ter sido mantida a redação do artigo 285-A com os acréscimos que foram colocados no artigo 307. Uma outra sugestão, que vem também do relatório do deputado Jerônimo, é do artigo 323, que há uma sugestão de dispensar o pagamento das despesas do processo quando as partes se conciliarem. Eu tenho para mim, pela experiência prática, que vem dada de acordo com o atual Código de Processo Civil, que o comportamento incentivado,
ele é muito menos respeitado do que o comportamento reprimido. Eu dou 2 exemplos aqui para os senhores. O caso da ação monitória. Na ação monitória, se o devedor, se o réu, ele efetuar o pagamento espontaneamente, ele tem benefícios em relação às despesas processuais, mas dificilmente se vê o réu efetuando o pagamento de forma espontânea. Por outro lado, o artigo 475J do atual CPC, a gente tem um comportamento reprimido. Se o executado ele não cumpre espontaneamente, aplica-se a ele uma multa. Quando foi instituído o artigo 475J, a gente percebeu na prática forense que há um comportamento realmente maior por parte do executado, no sentido de cumprir espontaneamente o cumprimento daquela obrigação instituída pela sentença, pela possibilidade de aplicação de multa nele. Então a gente vê que na nossa prática, quando você reprime um ato, ou seja, ou você pratica aquele ato ou você é penalizado, tem bem mais ação dentro do processo do que quando você incentiva. Temo eu que na prática processual, pelo fato de quem faz conciliação não ser condenado ao pagamento das despesas processuais, vai esperar judicializar aquela situação processual para só então fazer um acordo. Então eu temo muito com essa colocação. Eu acho que deveria ser feito um estudo estatístico a esse respeito para ver se realmente é melhor incentivar ou penalizar. No caso, eu acreditaria que mesmo havendo conciliação, se a parte demandada ela resolvesse fazer a conciliação no sentido de reconhecer aquilo que está sendo pedido pelo autor, ele deveria ser sim condenado, porque isso evitaria o comportamento dele no sentido de permitir que outras demandas fossem ajuizadas em detrimento dele. Então, eu acho que deveria haver uma modificação nessa passagem aí do projeto. Dentro do projeto também foram elencados os meios de prova. A minha sugestão é incluir o comportamento processual como meio de prova. Inclusive, o próprio Fred Didier, no seu livro, juntamente com o professor Leonardo Cunha, ele já coloca o comportamento processual como meio de prova. A gente tem, no nosso sistema atual, o comportamento processual como meio de prova, mas não de forma explícita. Por exemplo, quando se determina a exibição do documento por parte de qualquer das partes do processo, se não é exibido o documento, do comportamento processual se extrai uma confissão. Da prova comportamento processual é que se extrai uma confissão. O investigado, numa ação de investigação de paternidade, que se nega a submeter o exame de DNA, esse comportamento processual também pode servir como prova para reconhecer a paternidade. Então, dentro do atual sistema, a gente tem o reconhecimento do comportamento processual como meio de prova. E eu acredito que deveria ser colocado de forma explícita, até para que o juiz tivesse essa colocação de forma simbólica, no sentido de empregar mais o comportamento processual na prática processual. Um ponto louvável, que eu entendo aqui que seria a escolha consensual do perito. Acredito que foi muito bom as partes terem a possibilidade de escolher o perito e não questionar o resultado do laudo pericial que fosse apresentado por eles. Aqui foi chamado como sendo uma arbitragem de fato, e eu acredito que realmente essa arbitragem de fato ela pode contribuir para a aceleração do processo, de modo que se as partes elas confiam a resolução ou pelo menos o esclarecimento da questão a um perito, elas não podem depois contestar o resultado daquela pessoa que elas confiaram. Então, eu acho que vai contribuir, sim, para afirmar a garantia da duração razoável do processo a partir dessa aceleração que vai ser dada com o processo. Com relação à emenda 21, relativa ao artigo 522, que foi sugerido que o valor da multa coercitiva ela deverá ser revertido ao autor. Essa proposta de emenda ela não foi recebida pelo deputado Jerônimo. Manteve-se, então, a redação do projeto que diz que o valor da multa até a obrigação principal se reverte em favor do autor e o QCD em favor do Estado. Eu temo que isso aí traga uma certa dificuldade no sentido de que, a partir do momento em que se há uma expectativa de direito de crédito por parte do Estado, haja uma certa dificuldade de composição entre as partes. Eu acredito que essa perspectiva de direito do Estado receber o valor da multa vai fazer com que tenha uma certa dificuldade das partes conciliarem. Por quê? Porque quem está devendo, a partir do momento que vê que esse valor da multa vai ser revertido para o Estado e não há possibilidade de se compor com relação a esse valor que está revertido para o Estado, vai causar uma certa dificuldade na forma de autocomposição aí dentro do processo. Então, eu acredito que deveria permanecer a redação atual do Código de Processo Civil, que diz que o valor da multa ele deve ser vertido em favor da parte que está lá prejudicado com a demora do cumprimento da obrigação. Se é ela a principal
prejudicada com a demora da prestação jurisdicional, é ela quem deve ser beneficiada com o valor da multa. A gente vê hoje em dia que há, de certa forma, um abuso na fixação das multas e, de certa forma, uma participação comodista por parte daquele que está sendo beneficiado com a multa, porque ele quer receber a multa. Mas a gente tem na jurisprudência da gente as formas já reconhecidas de reduzir esse valor da multa. Então, reverter em favor do Estado, eu acredito que vai dificultar a autocomposição. E se há realmente um abuso capaz de proporcionar um enriquecimento indevido pela parte que está beneficiada pela multa, o juiz ele pode, como acontece hoje, reduzir o valor da multa. Então, eu acho que deve ser mantida a perspectiva que é realizada hoje no atual CPC. Não precisa fazer essa modificação, porque, infelizmente, eu acredito que a cultura brasileira ela não vai permitir essa conciliação, principalmente quando se vir que esse valor está revertido para o Estado e não há possibilidade de fazer a composição nessa perspectiva aí. Então, essas são minhas considerações, presidente e relator geral. Me coloco também à disposição para esclarecimentos que foram necessários. Obrigado a contribuição do professor Rinaldo Mouzalas. Antes de passar para o próximo professor que falará sobre o tema, eu quero anunciar a presença entre nós do processualista Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior. Agradecer a sua presença e as contribuições que tem dado. Eu passo agora a palavra ao professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, professor doutor pela Universidade de São Paulo, USP. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar todos os presentes, deputados, processualistas, todos aqui também que não pertencem à comunidade jurídica. Inicialmente prestar uma homenagem aos meus professores, professor Kazuo Watanabe e professor Cândido Rangel Dinamarco, que aqui estão e enriquecem os debates. Consignar também uma homenagem de todos os processualistas aqui e a família aqui do professor Galeno Lacerda, que faleceu no último dia 27 de junho, foi até aqui referido pelo professor Dinamarco. E na minha exposição falarei apenas questões pontuais, não é, que me chamam a atenção. Primeiro ponto é a questão da inversão judicial do ônus da prova. De acordo com a manifestação, estou plenamente de acordo com a manifestação do professor Daniel Mitidiero, temos que tirar essa redação da consolidação do deputado Sérgio Barradas, que diz especialmente, ou seja, restringir mesmo a inversão judicial do ônus da prova, quando ficar claramente demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Então, nós aqui não deixaríamos esse especialmente, que daria uma noção de rol exemplificativo. Tenho um pouco de medo disso caminhar para a arbitrariedade. O outro ponto que me chama a atenção também é a questão da improcedência liminar do pedido. E aqui peço aos processualistas que reflitam sobre a possibilidade de também colocar uma hipótese de procedência liminar do pedido, com a possibilidade de o réu, uma vez citado, apresentar o seu recurso em primeiro grau e este recurso ser objeto de reconsideração. Ou seja, simplesmente diferiríamos o contraditório, ou na linha do Superior Tribunal de Justiça, teríamos um contraditório posticipado aqui. Isso teria extrema vantagem em ações repetidas, que já se sabe da procedência. Lembrando que nós não estamos aqui sugerindo uma porteira aberta para a procedência em todos os casos, o que geraria a arbitrariedade aqui combatida. Mas naquelas hipóteses específicas em que a procedência está respaldada em súmula do Supremo Tribunal Federal, do STJ, ou seja, teses sobre as quais não há qualquer dúvida. Então, com isso, nós abreviaríamos extremamente o procedimento e agilizaríamos, contribuindo com a resolução rápida da controvérsia. É certo que existe a chamada
tutela da evidência, mas aí teríamos duas decisões, a tutela da evidência e a sentença. A meu ver, desnecessariamente, quando poderíamos aqui sim contribuir com um instituto novo e que agilizaria demais o processo. Também concordo com a volta da reconvenção e da oposição. E aqui, uma sugestão que foi adotada pelo deputado Sérgio Barradas Carneiro, a questão da testemunha técnica, a admissibilidade da testemunha técnica, que é algo que acontece em arbitragem. E aqui gostaria de fazer uma outra sugestão também, outorgando a possibilidade de o juiz ordenar que provas devem ser produzidas antes. Porque, às vezes, admitir a oitiva de uma testemunha técnica evita uma prova pericial complexa e desnecessária. Em arbitragem é muito comum isso. Os árbitros deferem a oitiva de testemunhas técnicas e chegam à conclusão de que não há prova pericial a ser feita. E sabemos que isso é um grande gargalo do processo. Provas periciais demorando anos e anos para a conclusão, quando poderiam ser evitadas ou, quando muito, delimitadas corretamente a partir da oitiva de testemunhas técnicas. Então, com isso, o juiz teria uma gestão melhor do processo, podendo antecipar as provas mais adequadas, flexibilizando aqui, não o procedimento totalmente, mas a forma de produção dos meios de prova estabelecidos no Código. Então, fica aqui a minha sugestão para que isso conste claramente no projeto, aí, na elaboração do deputado Sérgio Barradas. Isso estava, mas estava de forma tímida. Concordo plenamente que a multa coercitiva destinada ao Estado será um desastre para o processo. Nós colocaríamos um terceiro no processo, o Estado. Isso dificultará tremendamente os acordos, a composição. Teremos dificuldades técnicas aí, até para fixar o valor da obrigação. Vamos imaginar obrigações personalíssimas, retirar fotos de um site. Qual é o valor disso? Qual é o valor da obrigação? Na realidade, esse dispositivo resgata até uma jurisprudência que foi muito combatida do Supremo Tribunal Federal, quando fazia o controle do direito infraconstitucional, antes da Constituição de 1988, quando limitava, ao interpretar o artigo 287 do Código de Processo Civil, quando limitava o valor da multa periódica ao valor da obrigação, em 3 casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E depois, com a alteração legislativa do Código de Processo Civil de 94, encampada pelo ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, muitos acórdãos encabeçados por esse ministro deixaram claro que o valor da obrigação, que a multa poderia superar, sim, o valor da obrigação, e que a multa seria destinada à parte que vem sofrendo com os prejuízos da demora do processo. Acho muito perigoso colocar o Estado aqui, isso atrapalharia, tumultuaria, e a prática mostra, como advogado, que onde entra o Estado no processo, o processo não anda, né? Os processos mais demorados são aqueles em que o Estado figura como parte. Infelizmente, essa é uma realidade. Ficam aqui as minhas ponderações e também elogio aqui a medida do saneamento compartilhado nessas causas complexas, o saneamento em audiência. Muito obrigado. Professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. Eu passo a palavra agora ao Dr. Leonardo Carneiro da Cunha, procurador do Estado de Pernambuco. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Senhores deputados, senhoras e senhores, professor Cândido Rangel Dinamarco, professor Kazuo Watanabe, satisfação tê-los aqui. Bom, eu começo ratificando algumas observações que já foram feitas pelos professores que me antecederam. Concordo com a questão terminológica levantada pelo professor Daniel Metidiero, de que, no lugar do pedido contraposto, deve ser mantida a terminologia da reconvenção. O fato de a reconvenção constar da contestação não muda seus requisitos nem sua natureza jurídica, então parece-me válida e recomendável a proposta. Nesse mesmo sentido, em relação à questão terminológica, parece-me também necessária ou conveniente a manutenção da terminologia jurisdição voluntária e não jurisdição não contenciosa, como consta do projeto. Nesse sentido, já há, inclusive, emendas dos deputados Fábio Trade e Miro Teixeira, que me parecem bastante razoáveis, devendo ser aceitas,
porque se trata de um termo secular, compreendido por todos, a mudança terminológica pode causar aí alguma dificuldade ou alguma discussão desnecessária. Um ponto que eu queria chamar a atenção, que me parece bastante relevante, é um ponto que já foi objeto de uma emenda apresentada pelo deputado Jerônimo Gergen, que é a emenda 696, que diz respeito à audiência no procedimento comum. Pelo projeto, é necessária a realização de uma audiência prévia para a conciliação. E o projeto estabelece que essa audiência seria obrigatória e a parte que não comparecesse deveria ser, inclusive, considerada como ofendendo a dignidade da jurisdição, seria, inclusive, punida. Então, não me parece que a parte deva ser obrigada a compor nem a comparecer a uma audiência de conciliação. Então, nesse sentido, penso ser bastante louvável, né, que devendo ser admitida, aceita, acolhida, a emenda do deputado Jerônimo Gergen, de que a parte deve manifestar-se, né, e dizer com antecedência se deseja ou não participar da audiência. E aí, não se manifestando, aí sim, teria provocado um ato desnecessário e poderia ser punida. Então, me parece que essa é uma medida extremamente necessária, porque uma audiência obrigatória pode congestionar e dificultar bastante, né, sobretudo em comarcas de grande movimento, né, o andamento dos processos que lá tramitam. Eu também estou de acordo com a manutenção da oposição, apenas talvez seria interessante pensá-la como um procedimento especial e não como intervenção de terceiro, a exemplo do que ocorre com os embargos de terceiro. Talvez ficasse melhor organizado num processo e atendesse aí a ideia da sua eliminação, em vez de eliminá-la, enfim, seria mantida por meio de um procedimento especial. Também havia anotado aqui a importância da testemunha técnica e da perícia consensual, que já foram mencionadas, a primeira pelo professor Lucon e a segunda pelo professor Mousalas. Penso que são técnicas importantes que podem ser absorvidas e seria uma excelente contribuição do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara dos Deputados, com essas duas medidas. Parece-me também conveniente manter a ação monitória. A ação monitória, isso já foi objeto de outras reuniões e audiências públicas que ocorreram aqui na Câmara. A ação monitória é uma ação que foi introduzida no Código em 95, é um procedimento especial, contém só 3 artigos e há 6 enunciados de súmula no STJ sobre a ação monitória. Então, se há 6 enunciados de uma súmula de jurisprudência de um tribunal superior, é porque é uma ação usada com frequência, né? E a prática revela que há um percentual razoável de cumprimento espontâneo, e ações monitórias propostas pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, tem um percentual razoável de cumprimento espontâneo. Então, parece-me que é importante manter a ação monitória, talvez até expandir, né, ou ampliar o seu objeto também para outro tipo de obrigação, como a obrigação de fazer, não fazer, e de entrega de bens imóveis e infungíveis. Também me parece adequada a emenda 682, apresentada pelo deputado Roberto Teixeira, que propõe a eliminação da posse em nome de nascituro, como procedimento especial. A posse em nome de nascituro é um procedimento especial que tem a finalidade de comprovar a gravidez da mulher. Então, nos dias de hoje, não é necessário um procedimento para que se comprove que a mulher está grávida. Talvez lá, no final da década de 60, início da de 70, fosse realmente necessário, mas hoje não me parece ser. E se há necessidade de resguardar interesses ou direitos do nascituro, o procedimento comum resolve muito bem isso com as técnicas de antecipação, de tutela, caso necessária alguma providência imediata. Sobre a procedência liminar proposta pelo professor Lucon, nós havíamos já conversado antecipadamente. Eu terei aqui a ousadia de discordar. Parece-me que não é possível eliminar o contraditório. Mesmo que haja jurisprudência, o réu tem de ser citado para que tenha a oportunidade de demonstrar um distinguish ou até mesmo provocar um antecipatório overruling, né, a fim de que a jurisprudência possa ser revista ou demonstrar que seu caso tem uma distinção
que merece ser feita, há uma peculiaridade que não se encaixa no caso. Ter que recorrer para demonstrar isso, na minha opinião, com devido respeito, professor Lucon, não seria aí um contraditório post-antecipado. O procedimento já estaria encerrado, não haveria, na verdade, contraditório. O procedimento se encerrou e o sujeito teria que recorrer para demonstrar o que poderia ter demonstrado antes. E aí me parece que isso não estaria de acordo com as ideias gerais do Código de Cooperação, de contraditório como influência, contraditório como diálogo, e todos os deveres da cooperação, de consulta, de prevenção, de auxílio, de esclarecimento. E, finalmente, eu tenho mais 2 observações sobre algumas propostas que foram feitas em alguns relatórios. Uma delas é a criação da ação de comprovação de conduta correta e de inexistência de respeito à lei. Eu não vejo, com o devido respeito, qualquer peculiaridade que mereça um procedimento especial para isso. Não há cognição limitada, não há qualquer providência específica que gere um procedimento especial para que se comprove a correção de uma conduta realizada. E também me parece perigosa ou complicada a dispensa da citação do interditando, substituída por sua presença espontânea. Penso que é necessário manter a citação do interditando, até mesmo para evitar algum tipo de fraude ou de prejuízo à pessoa, que estaria ali supostamente com alguma incapacidade que merecesse a sua interdição. Então, são essas as observações que eu reservei para hoje. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado, Dr. Leonardo Carneiro da Cunha. E eu passo para encerrar esta primeira mesa, que é do processo de conhecimento e cumprimento da sentença, o professor Fred Didier Júnior, que é professor adjunto do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Paulo Teixeira, relator geral, boa tarde, meus amigos da mesa. É uma satisfação voltar aqui a essa comissão para poder falar sobre o projeto de novo CPC. Esse me parece o seguinte: esse trecho do código que vai do processo de conhecimento até o cumprimento da sentença, me parece o trecho menos polêmico, o menos alvo de maiores discussões, tanto na comunidade quanto na academia. Comunidade não jurídica, como na academia. Então, me parece que nós temos que nos aproveitar dessa circunstância, de que não há muita polêmica, e proceder a alguns aprimoramentos, uma espécie de modernização dessa parte do código, que é uma parte que, por não ter sido objeto de muitas discussões, ela foi praticamente reproduzida do CPC de 73. Como veio do Senado, veio praticamente como estava no Código de 73, que é um código escrito há 40 anos. Então, alguns pontos que meus colegas já destacaram aqui, por exemplo, a parte da produção de prova. Toda a parte de produção de prova, o projeto foi muito tímido no particular, praticamente reproduzindo os 200 artigos existentes do direito probatório do CPC de 73. É preciso introduzir técnicas novas de produção de prova, isso já foi dito aqui por vários colegas meus, a perícia consensual, a possibilidade de distribuição dinâmica de ônus da prova. Foi uma ideia colocada no projeto desde o anteprojeto, isso já estava, só que passou pelo Senado sem um cuidado maior, me parece, com data vênia. É que a distribuição dinâmica do ônus da prova é uma técnica já consagrada na prática brasileira, já consagrada nos tribunais, mas que ela pressupõe a ocorrência de algumas circunstâncias já identificadas pela doutrina que não estão no projeto. Então, o artigo que cuida da distribuição dinâmica do ônus da prova tem que ser reescrito, não para extirpá-la, mas sim para aprimorá-la, colocando seus pressupostos materiais, ou seja, as hipóteses em que ela é admitida,
mas os seus pressupostos formais. Quer dizer, o que é que o juiz tem de fazer para poder redistribuir. Devemos reescrever alguns artigos sobre prova documental, confissão, artigos escritos há muito tempo e precisam ser modernizados. É muito importante a sugestão da testemunha técnica, uma sugestão feita pelo professor Paulo Lucon desde o início dos nossos trabalhos e que o deputado Sérgio Barradas havia incorporado. Parece que realmente deve ser incorporada. A questão da avaliação imparcial de terceiro também é um instrumento muito interessante, porque estimula a autocomposição, ou pode facilitar a autocomposição, e ela está prevista como uma técnica expressamente permitida. Eu gostaria de destacar também a necessidade de nós reestruturarmos uma série de regras, tendo em vista a opção do projeto, que não foi questionada, de haver um procedimento comum, único. O projeto adotou a premissa de que o procedimento comum deve ser único. Portanto, a premissa distinta da do CPC atual, de que há dois procedimentos comuns, o procedimento ordinário e o sumário. O projeto resolveu extinguir o procedimento sumário e adotar o procedimento padrão único. Tudo bem, é uma ideia, essa ideia não foi questionada, essa ideia tudo indica que será mantida, mas a partir do momento que se coloca um procedimento único, procedimento esse que põe a audiência de conciliação para antes do oferecimento da defesa, e não para depois do oferecimento da defesa, como é hoje. Tanto pelo Código, o juiz cita para a audiência de conciliação, como veio do Senado. Isso gera uma série de consequências práticas que não foram notadas, como, por exemplo, como é que se vai alegar incompetência relativa? Porque a incompetência relativa, pelo Código, pode ser alegada no domicílio do réu. Só que a audiência vai ser marcada para onde? No juízo onde a ação foi proposta. Então, como é que o réu vai alegar a incompetência relativa? E o próprio Código diz que ele pode fazer isso em seu domicílio, se o primeiro ato é a audiência de conciliação a ser realizada no juízo onde a causa está tramitando. Então, isso é apenas uma demonstração de que é preciso adaptar regras a essa proposta de procedimento único. A ideia, por exemplo, da alegação avulsa de convenção de arbitragem é uma grande ideia, apresentada por diversas emendas parlamentares, ao menos umas 4 emendas parlamentares, defendida em audiências públicas aqui, e que na proposta do deputado Barradas havia sido incorporada, e me parece realmente uma grande novidade que deve ser defendida. O aperfeiçoamento do saneamento também. Ora, um processo que se pauta no princípio da cooperação, processo que se pauta e se orienta no sentido de estimular a autocomposição, no processo que se pauta no reforço do diálogo, tem de rever a sua concepção de saneamento. Então, há duas novidades que me parecem fundamentais. A primeira é a possibilidade de uma audiência de saneamento compartilhado nos casos de causas complexas. Muito bom, o doutor Délio está aqui presente, isso é uma sugestão dele, como juiz, ele aplica e fez essa sugestão ao deputado Sérgio Barradas, e nós entendemos que essa sugestão foi muito boa. E o segundo ponto, me parece, a possibilidade de um saneamento consensual, um acordo de saneamento. Quer dizer, as partes, elas levam o processo saneado ao juiz. O que é levar o processo saneado? É levar ao juiz a definição das questões controvertidas a serem objeto de prova. Isso também é algo que se faz em arbitragem e que é muito útil, porque as partes têm muito mais condições de identificar onde está a controvérsia do que o juiz, que recebe a controvérsia como um terceiro, às vezes não compreende exatamente as peculiaridades da situação
não sabe exatamente em que ponto a controvérsia existe. Então, as partes podem dizer, ó, seu juiz, estamos brigando e estamos de acordo de que estamos brigando. Quer dizer, acordamos na briga. Nós estamos brigando nestes termos. Quer dizer, um acordo de que a briga existe. É uma situação curiosa, mas ela é utilíssima, porque com o acordo de saneamento, ele vincula todos os sujeitos do processo, que ficam vinculados àquele acordo de que aquelas questões são controvertidas, aquelas outras não são controvertidas, e todo objeto da prova tem que recair naquilo que foi controvertido. O problema da multa também é um problema muito grave, e aqui é um problema muito mais político do que técnico. A quem reverte a multa? Historicamente, a multa é revertida à parte contrária. Esse é o que existe no Código atual. O problema é que essa multa, na prática, a prática da multa não é uma prática muito sadia. Juízes só se valem da multa para efetivar suas decisões. Os juízes não se lembram de um dispositivo, salvo engano, redigido pelo professor Watanabe, que é o parágrafo 5º do 461. O professor Watanabe pensou para o CDC e foi reproduzido no Código 73, em 94, um das grandes dispositivos que nós temos de 94, mas que é ignorado, porque os juízes se negam a se valer de meios outros para efetivar a sua decisão e se valem apenas da multa. E se valem da multa sem nenhum pudor. R$5.000 por dia, R$10.000 por dia, R$100.000 por dia. E sendo por dia, se ele fixa a multa na sexta, na segunda já são 3 dias. Então, a multa de 100 mil na sexta já é 300 mil na segunda. E no outro fim de semana, e vai aumentando, chega a valores estratosféricos que revertem para a parte, e a parte começa a ficar interessada, e eu digo isso como advogado, já fui procurado várias vezes para isso, para eu fazer de tudo para a outra parte não cumprir a decisão. Porque é mais interessante para o autor que a outra parte não cumpra, porque não cumprindo é 100 mil por dia. Então deixa para lá, ligar a luz, por exemplo. A empresa de energia tem que ligar a luz, que cortou indevidamente. Aí o juiz manda ligar a luz sob pena de multa diária de R$5.000 por dia. O que é que o sujeito faz? Aluga um apartamento, vai para outro lugar e deixa lá, sem a luz ligar. E diz para o advogado, não precisa forçar a barra para que eles liguem. Deixe a desorganização deles funcionar, o que é um negócio curioso, deixa a desorganização funcionar, eles não vão cumprir a decisão, e por cada dia de decisão, R$5.000, eu vou ficar rico nessa brincadeira. Não precisa ligar a luz mais não. Eu desisto dessa luz, mas ninguém precisa saber que eu desisti. Então isso é um problema prático que existe, não por acaso a jurisprudência teve que criar um monstro técnico, e todos aqui hão de concordar comigo, que é o abatimento da multa, mesmo após o trânsito em julgado dela, porque a multa chegou a valores tão absurdos que nenhum juiz perdeu a coragem até de executar. Quer dizer, ele tem um pudor na execução da multa, e aí a jurisprudência teve que dizer, não, podemos abaixar a multa a qualquer tempo. Multas, às vezes, já incorporadas ao patrimônio jurídico da parte. Então, para evitar isso, o projeto veio do Senado com a proposta de limitar o valor da multa em uma vez o valor da obrigação. E quando não se trata de causa que não tem valor, a multa aí sim poderia ser fixada e até qualquer montante. O problema é que uma vez só é pouco. É pouco. Para entregar ao autor. O resto iria para o Estado. Então, o que é que o projeto fez? Ele separou a multa. Uma parte dela vai para o autor, até uma vez o valor da obrigação, e a outra parte acidente iria para o Estado. Isso dá problema? Isso dará problema? Pode ser que sim. Pode ser que sim. O Estado também pode ser interessado na multa. Passa a ser interessado na multa. Conversava isso hoje com o professor Leonardo. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco distinta. Eu acho que o Estado não tem direito à multa até a multa transitar em julgado. Então, se não... O Estado... Porque, veja, que o Estado aí não está perdendo nada. Então, ele não pode ter interesse na fixação da multa, porque o Estado não está perdendo nada. O Estado só tem interesse a partir do momento em que ele tem a multa. E ele só tem a multa depois do trânsito em julgado.
Então, enquanto não transitar em julgado, o Estado não tem que se meter nisso, porque a briga não é dele. E não teria muito sentido o Estado entrar no processo para poder forçar que a parte descumpra a decisão, quer dizer, torcer para que a parte descumpra a decisão e ficar com a multa. Seria uma atitude absolutamente antiética do Estado, né? Então, eu acho, minha opinião, né, mas acho que a gente tem que pensar sobre isso. Se não é o caso, deixar claro que esta multa, embora reverta para o Estado, não permite que o Estado intervenha para discuti-la. Acho interessante que uma parte da multa, isso é a minha impressão, o interessante é que uma parte da multa reverta para o Estado para forçar os juízes e as partes, juízes de um lado e as partes de outro, a não verem a multa como com tanta sofreguidão como vem hoje em dia. O juiz encarando a multa como único instrumento de efetivação de suas decisões e a parte encarando a multa como um instrumento de enriquecimento. Então, eu acho que esse limitador pode despertar no juiz a lembrança de que ele pode se valer de outros instrumentos de efetivação. Então, eu acho que me parece que a solução tem que ser mais por aí. Porque eu não tenho dados para dizer o que eu vou dizer agora, isso é uma intuição minha. Mas eu acho que boa parte de grandes injustiças e grandes arbitrariedades cometidas pelo judiciário, boa parte delas está nessa multa. Pelo menos na minha prática advocatícia, já de 15 anos, as maiores barbaridades que eu vi como advogado, vi na aplicação dessa multa. Então, eu acho que ela é realmente um foco de atenção importante. Né? Importante. Quanto aos procedimentos especiais, me parece que a volta da monitória é realmente muito importante e há quase que um consenso em torno disso. O retorno de alguns procedimentos relacionados ao direito marítimo, que foram eliminados sem maior reflexão, não se conversou com quem entende do assunto e que pudesse nos informar sobre a real utilidade. E aí o Tribunal Marítimo nos deu esse apoio, nos trouxe um estudo muito sério e profundo, mostrando que ao menos 2 procedimentos relacionados ao direito marítimo devem permanecer. E é fundamental nós reescrevermos tecnicamente os procedimentos da demarcação e divisão de terras e possessória, pensados para um tempo completamente diferente do tempo que a gente vive hoje. Então, é preciso dar uma aprimorada no capítulo das possessórias e reescrever um pouco, ainda que não mudando muito, o capítulo relacionado à divisão e demarcação de terras. Eram essas as minhas considerações, deputado, e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Didier Júnior, Fred Didier Júnior. E eu quero abrir para o doutor Délio Rocha, juiz de direito no Espírito Santo, que já deu as suas contribuições, para que ele faça também as suas observações e depois dele eu vou fazer uma das perguntas dos internautas. O Alexandre Freire faz uma pergunta dirigida ao professor Kazuo Watanabe, mas depois do magistrado eu passo então a pergunta e as suas respostas. Dr. Délio Rocha, juiz de direito no Espírito Santo. Uma boa tarde. Agradeço a sua presença aqui e as contribuições. Ok, muito obrigado. Uma boa tarde para todos. Deputado Paulo Teixeira, né? E para todos os presentes, os professores, os alunos, né, do curso de Direito. Com relação à nossa proposta, né, e que acabou sendo acolhida, e ela integra o artigo 342, né, do projeto 8046, ela na realidade surgiu, como já foi até ressaltado aqui pelo professor Watanabe, da dificuldade do juiz hoje, face à diversidade, face à quantidade imensa de processos que a gente tem para julgar, né? O juiz de vara civil, como é o meu caso, tem uma diversidade absurda, um leque imenso de questões que são trazidas, são levadas ao juiz. Então, tem questões
em razão da complexidade dessas questões, que eu entendo que seria necessário, fundamental, certo, que isso fosse feito em uma audiência, com a presença das partes, né? Essa audiência é muito importante, exatamente para se fazer esse alinhamento. Penso que ela deva ser, como está aqui na sugestão do deputado Jerônimo, exatamente uma audiência facultativa, ela não pode ser uma imposição. Naqueles casos em que realmente há uma complexidade, por quê? Ela confere, na realidade, uma celeridade que permite que o juiz fixe os pontos controvertidos com muito mais agilidade e com segurança, porque ele está com as partes ali e a todo momento ele pode consultar. Isso é muito importante, que, como eu disse, dá celeridade e dá segurança. Eu já tive de situações que às vezes se fez necessária a interferência da própria parte, questões técnicas portuárias, que o advogado teve dificuldade em esclarecer alguns pontos, e que a parte ajudou a gente fixar aqueles pontos controvertidos. Então, isso eu acredito seja muito importante. E ela nos permite também, essas emendas, essa proposta, né, de alteração do artigo, que acrescentou os parágrafos 2º e 4º, já que o parágrafo 1º, na realidade, é uma conversão do parágrafo único da redação do projeto vindo do Senado. Esses parágrafos 2º e 4º, além dessa possibilidade de saneamento dialogado, conversando com as partes, tá certo? Ela possibilita também a chamada cronologia da perícia. O que é isso? Foi exatamente uma das questões aqui, até pontuada pelo professor Lugon, né, da questão da demora da perícia. E a demora da perícia, às vezes, não é pela realização do ato pelo perito propriamente dito, mas é aquela demora em razão das diversas fases da perícia, que o juiz designa uma fase, vai para o cartório para intimar as partes, para depois retornar. E essa técnica permite que o juiz fixe todas as fases da perícia, tá certo? O início, nomeia o perito, e isso não precisa, e eu estou falando isso porque eu exercito isso na prática, eu não tenho nenhuma estrutura especial, eu tenho apenas uma pasta com a relação de peritos, que me permita fazer isso, a consultar esses nomes, tá certo? O juiz estabelece um prazo para as partes formulárias que hesitam em apresentar assistente técnico, um termo inicial, um termo final para esse prazo, um termo inicial da perícia, um termo final da perícia, e estabelece ainda, na realidade, um prazo para as partes manifestarem sobre a perícia, o termo inicial e final. E quando se faz necessário também a produção de prova testemunhal, e eu ressalto a testemunhal porque se a prova for apenas uma prova, um depoimento pessoal, ela pode ser adotada e tomada na própria audiência, tá certo? Há uma previsão, inclusive, nisso aí, um capítulo, num parágrafo, se eu não me engano, parágrafo terceiro da sugestão. Então, se houver necessidade da prova testemunhal, se marcaria essa audiência, tá certo? E as partes já saem dali intimadas de todas essas etapas, inclusive com a cópia da ata de audiência, de forma que ninguém teria a possibilidade de perder o prazo porque esqueceu, porque a intimação saiu de forma errônea, né? Então já sairia da audiência com tudo isso. Alguém poderia até sustentar, bom, mas isso provavelmente seria algo muito demorado e que não funcionaria. Não, senhores, na realidade eu tenho conseguido fazer isso não é demorado, você usa um padrão de ata e que na realidade você vai alterando as datas. Você está com um calendário ali e vai alterando a data. Então isso eu acho que não tem maiores dificuldades, tá certo? Eu acho que é uma questão que ela é muito importante. Agora, essas audiências, como eu disse, seria para casos em que se tratasse de questão fática,
tá certo? Porque o fato as partes conhecem bem, tá certo? E fatos complexos. Ela não poderia ser designada, acho que não deve ser marcada a audiência por uma questões onde que é possível, por exemplo, o julgamento antecipado da lide, ou onde que o juiz já sabe que a prova a ser produzida seria apenas uma prova testemunhal, por exemplo, e que essa prova é necessária. Nesses casos, não se faria necessária essa audiência. Por isso, é importante dela ser facultativa. Tá certo? Bom, isso só faria, só para encerrar aqui a minha fala, tá certo? Falando sobre a questão da prova técnica que foi aventada aqui, eu só teria uma ressalva a fazer com relação a isso. No meu ponto de vista, precisaria dar alguma segurança. Quando eu penso isso, eu penso, por exemplo, um caso de uma prova médica, tá certo? Em que a parte é um leigo, às vezes uma pessoa até carente, que está pela assistência judiciária, e se vier uma prova técnica, indicada, a testemunha técnica, perdão, indicada por uma das partes, no caso, normalmente, é o médico ou o hospital, tá certo? E se não houver uma prova pericial, isso, na realidade, pode haver uma situação aí que desfavoreça a parte que esteja uma parte carente. Se as duas partes estão em igualdade de condição, eu acho que é uma ideia muito boa, mas eu acho que precisa ter esse tipo de cautela. E, por fim, só com relação à multa ressaltada aí pelo professor Didier, essa realmente é uma questão que me importa. O professor, eu acho que ele está com razão, eu acho que precisa ter muita cautela na questão da multa, que às vezes a gente vê, e eu tenho muita cautela com relação a isso, porque, de repente, as partes perdem até o interesse pelo litígio originário. A questão do processo passa vamos dizer, a questão básica do processo passa a ser a questão da multa, tá certo? Ao invés do cachorro abanar o rabo abana o cachorro. Pois é, então tem de ter muita cautela realmente com a questão da multa. Eu acho que é um instrumento importante, mas que ela precisa ser adotada com muita cautela. É isso aí, eu agradeço a oportunidade que me foi concedida. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Délio Rocha, que é juiz de direito no Espírito Santo. Antes de entrar na segunda rodada, tem uma pergunta do internauta e quero agradecê-lo, Alexandre Freire. A pergunta é dirigida ao professor Kazuo Watanabe. Ele faz a seguinte pergunta: se o fortalecimento do juiz não passaria pelo poder de flexibilização do procedimento? Com a palavra, professor Kazuo Watanabe. Quando falei em papel mais ativo, né, do juiz, eu não me referi necessariamente ao fortalecimento do juiz. Eu acho que o nosso Estatuto Processual já dá ao juiz poderes suficientes e eu acho que o projeto segue a mesma linha. O que eu quis ressaltar é a necessidade de juiz se conscientizar de que, usando desses poderes, ele deve assumir um papel mais ativo na condução do processo. Não no julgamento da causa apenas, mas na condução do processo. Exatamente na condução do processo é que ele consegue fazer com que as partes entrem em contato, que ele tenha contato com as partes, né? E isso tudo vai propiciando um ambiente mais favorável à composição amigável. Todos os países que puseram foco nesse papel ativo do juiz, o direito continental se baseia num modelo de Stuttgart, que se começou na Alemanha, se espraiou por todo o mundo, e na reforma de 90, na década de 90, nós tivemos a oportunidade de sugerir a audiência preliminar, né, que foi uma forma de fazer com que o juiz tivesse um papel mais ativo na fase de saneamento. Seria um saneamento oral, mas muitos juízes entenderam que era uma mera formalidade
e passaram a dar saneamento escrito. Então, aquilo que ficou ressaltado aqui, eu estou plenamente de acordo. Eu não acho só em causas complexas. Em quase todas as causas, o juiz deveria ter esse papel ativo, ter contato com as partes, com os advogados, porque isso é que vai propiciar um ambiente de maior acordo. Esse é o ponto que quis ressaltar quando falei do papel mais ativo. É claro que a ideia da flexibilização do procedimento, eu acho que é importante também. Nós temos um procedimento muito rígido e eu acho que há alguma flexibilização, e principalmente com um espírito de maior pragmatismo, tendo em vista a finalidade do processo, eu acho que seria uma solução adequada. Agora, eu gostaria só de acrescentar, já aproveitar para... Eu acho que se discutir sobre a multa, né? Eu acho que há duas espécies de multa. A multa que sanciona em favor da parte, isto é, quando a conduta de uma das partes ofende o direito da outra parte, essa multa é de natureza privatista. Quer dizer, natureza. Agora, a multa, como a prevista no artigo 14 do Código atual, que sanciona a conduta da parte que atenta contra a dignidade da justiça. Então, essa multa tem que ser revertida para o Estado. Então, são duas multas de natureza diferente. Essa, eu acho que é a distinção importante a ser feita quando se fixa limite ou não. O artigo 14 fala em multa, essa multa é para o Estado, porque é contra a dignidade É? E a coercitiva? A multa coercitiva é mais privada. Né? Mas porque o projeto joga a multa coercitiva para o Estado. Mas... Agora, quando é atentatória à dignidade da justiça, como uma multa prevista para quem não comparece à audiência de conciliação, como foi mencionado, essa é contra a dignidade da justiça, a multa vai para o Estado. Enfim, agora, só para ressaltar, a ideia da testemunha técnica, já nós temos no nosso sistema processual, na lei de juizados especiais. Nas pequenas causas, já tivemos, nós colocamos a ideia da prova técnica, possibilidade de ouvir testemunha técnica, e para causa simples, extremamente útil. Pois é, chamar o dono de uma oficina para mandar avaliar os danos, a extensão dos danos, ao invés de fazer uma perícia formal, eu acho que é uma coisa que realmente simplifica o processo, dá mais efetividade. Obrigado. Do professor Kazuo Watanabe, e eu quero passar a palavra ao deputado Vicente Arruda, que encerrará esta rodada para nós entrarmos na rodada seguinte. Com a palavra o ilustre deputado Vicente Arruda. Senadores, senhores professores e palestrantes, eu cheguei um pouco atrasado, mas cheguei a tempo de ver a questão da conciliação. Houve uma objeção quanto a conciliação antes da contestação criou vários problemas, as preliminares que poderiam ter sido suscitadas. Mas isso não é problema, ao contrário, isso facilita muito mais, porque muitas vezes o que importa é a substância da questão. Isso poderia até evitar o levantamento de preliminares, porque preliminar, de inépcia da opção, porque isso tudo é uma questão da natureza formal. A conciliação justamente é isso, para evitar com essas formalidades. A única coisa que eu acho, inclusive, e que inclusive não pode o juiz participar, porque senão ele tem o poder de coação e que pode obrigar as partes a não se manifestarem livremente. Então, o negócio é o seguinte, é quando você convoca para a conciliação, já leva a inicial. Isso já cria também uma certa animosidade, uma disponibilidade que a pessoa... O único objetivo que se tem é o seguinte, se nós pudéssemos fazer
que o mediador fosse o intermediário para comunicar a parte que tinha uma questão assim, já dosando num sentido de conciliação, para tirar a animosidade, isso sim. Agora, a questão de preliminares e tudo isso, é justamente por isso é que se faz a conciliação. Porque na contestação, a pessoa vai encher de preliminares para fugir do ângulo da questão. Então, nessa questão, se a pessoa realmente quiser que o juiz é incompetente ou não, ele não comparece e diz, eu não quero porque eu vou contestar. Isso não vai impedir de maneira nenhuma que se faça a conciliação. Ao contrário, isto é necessário, é importante, porque evita essa questão das preliminares, que a pessoa numa contestação faz 50 preliminares, desde a incompetência do juízo, a inépcia da inicial e outras coisas mais, suspeição e outras coisas. Então, eu acho que a conciliação foi bem posta. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que nós viemos mais adiante, é dar ao mediador e ao conciliador o direito de chamar a parte e dizer, tem uma ação assim, o senhor pede isso, e botar as partes juntas para que as duas fiquem em pé de igualdade, não haja já o espírito preconcebido do réu, diz, bom, esse cara já vem, entrou com a ação aí, já disse umas coisas que ele não gosta, então vamos para a questão. Eu tenho medo é que esse fato vá prejudicar a conciliação, mas nunca que ela deve ser depois, e com a presença do juiz. Agora, quanto à questão que se falou aqui da multa, a multa é importante, a multa nas ações combinatórias é fundamental. Não se pode imitar, porque o problema de dizer que isso vai beneficiar a parte, não. Se o outro não cumpriu a decisão do juiz, o problema é dele. Agora, realmente tem Vossa Excelência, não, no artigo 14 é diferente. Ali uma multa sancionando por um ato da parte prejudicial, ou seja, um ato positivo. O outro não, é pela desobediência de não cumprir. O outro é um fato positivo do artigo 14. E, nesse caso, é uma multa que depende do Estado, porque ele está desobedecendo às normas do Estado. Agora, no caso da multa, eu não acho que não devia se fazer limitação, não. Porque se a pessoa não obedece, tem que cumprir. O dano tem que fazer. Ele tem a oportunidade, a ação combinatória é isso. É que é uma maneira de obrigar a parte a cumprir uma obrigação que ela se recusa a fazer. Eu não vejo razão nenhuma para se evitar isso. Limitar. Não há maneira, é benefício da parte. O outro é responsável. É a mesma coisa, se não se cumpria uma execução de sentença, porque isso também prejudica a parte. Eu não vejo razão para se tirar isso, ao contrário. Agora, no terceiro caso aí, que foi a questão da audiência de saneamento do processo, isso é absolutamente desnecessário. É mais uma complicação que se vai evitar no processo. Porque o juiz já tem a competência de chamar as partes para definir os limites da lide. Independente de chamar as partes e dizer, olha, eu venho aqui no dia tal, eu quero conversar com vocês. E isso a parte comparecerá. Ele já chama uma, já chama outra. Então, só chamaria isso quando houvesse necessidade. Ficaria a critério do juiz. Mas nós colocarmos isso no processo, é mais uma complicação. Não flexibiliza, ao contrário, complica cada vez mais. Nós devemos simplificar e dar ao juiz uma certa flexibilidade de ação. Ele é que vai julgar se há necessidade ou não de chamar as partes para delimitar as provas e as coisas todas. Eu não vejo razão para se criar mais uma audiência. Isso é um negócio absolutamente desnecessário e o juiz pode fazer, ele dirige o processo, ele é que sabe das conveniências de fazer ou não. Essa é a minha opinião. Eu acho que não se devia realmente eliminar a conciliação nos termos que está, ao contrário, eu tiraria até o conhecimento da inicial. Porque senão não haverá a igualdade que se quer dar. E quanto ao demais, eu acho que nós não devemos fazer, é complicado, a multa é tanto, vai para o Estado. O Estado não tem nada com isso. Porque ali é uma desobediência, quer dizer, porque ele está prejudicando a parte. Porque ele não está obedecendo, cumprindo a sua obrigação. Então, quem tem que ser ressarcido
é a parte ofendida, a parte que está sofrendo as consequências da desobediência e do descumprimento da obrigação. Agora, no caso do 14, eu até tenho minha dúvida quanto àquilo, porque é um negócio que não está definido, pode dar lugar a abusos enormes. Isso é que nós devíamos examinar, esse negócio de obstrução, desobediência da justiça. Isso aí é um negócio monstruoso, do meu entender, porque qualquer coisa o juiz pode entender que é. Não há uma definição precisa do que seria isto. E isso devia ser bem estabelecido no Código. Muito obrigado, deputado Vicente Arruda. Então, nós agora vamos iniciar a segunda rodada, que tem como tema o capítulo dos procedimentos especiais, cujo relator parcial é o deputado Bonifácio de Andrada. E nós temos aqui o doutor Gilvan Queiroz, que é consultor da Casa, que foi quem assessorou o deputado Bonifácio de Andrada. Eu passo, então, para uma nova rodada, para o professor doutor Daniel Mitidiero. Eu estou aqui só cronometrando. Quando tiver um toque do cronômetro, é apenas uma lembrança, tá bom? Muito obrigado, senhor deputado, excelência. Mais uma vez saudando todos os colegas que tomam parte na discussão dessa tarde. Quanto aos procedimentos especiais, excelência, eu gostaria de sugerir a adoção de 2 procedimentos especiais que, a meu ver, se justificam pelas peculiaridades do direito material que visam a tutelar. Esses 2 procedimentos eles foram bastante lembrados na primeira parte dos nossos trabalhos aqui na Câmara dos Deputados. O primeiro deles é um procedimento para a tutela dos direitos ligados ao direito de família, porque normalmente se diz que existem algumas peculiaridades, inclusive no que tange a participação dos filhos do casal, eventualmente, nessas demandas, o que deve inspirar um cuidado muito maior. Então, fazendo coro ao professor Dinamarco, lembrar aqui a adequação subjetiva que o processo deve prestar às pessoas que dele participam, na lição do nosso professor Gaion Lacerda, já saudoso. E, em segundo lugar, sugerir também fortemente a adoção de um procedimento especial visando a viabilização da tutela inibitória e da tutela de remoção do ilícito como espécies de procedimentos especiais. Nada obstante se possa obter a tutela inibitória, que é uma tutela do plano do direito material, nada obstante se possa obter a tutela de remoção do ilícito, que é uma tutela do direito material, mediante procedimento comum, é certo que a sua previsão como procedimento especial deixa mais claro o corte cognitivo, em termos parciais, do debate que será realizado entre as partes, que deverá se cifrar ao ilícito, que pode ocorrer, que ocorrerá novamente, ou que pode continuar ocorrendo, no caso da tutela inibitória, ou então da remoção da causa do ilícito ou de seus efeitos. Eu chamo a atenção que essas 2 formas de tutela dos direitos são formas de tutela bastante afinada com os novos direitos, aqueles direitos próprios do Estado constitucional, que não admitem, no mais das vezes, uma recomposição em pecúnia de forma adequada. Então, excelência, eu para ser breve e poder também ouvir os colegas e eventualmente debater a respeito dessa temática, eu sugeriria fortemente a consideração de Vossa Excelência esses 2 procedimentos especiais para ingressar no Código. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Eu vou trocar a ordem agora, né, passando já para o doutor Rinaldo Mouzalas, que é especialista em Direito Processual Civil, professor do Instituto de Educação Superior da Paraíba, da Escola Superior de Advocacia e da Escola Superior do Ministério Público. Dr. Daniel Mitidiero é doutor em Direito, professor adjunto de Processo Civil da UFRGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, passo ao professor Rinaldo Mouzalas. Senhor deputado Paulo Teixeira,
Primeiramente, eu chamo a atenção para uma questão de harmonização ao fato de que, nos procedimentos especiais, foi extirpada a figura da separação, enquanto que, no relatório parcial da parte geral, admite-se ainda a separação. Então, dentro dessa proposta de emenda 10 e 11, que foi extirpada, deve-se fazer uma harmonização com aquilo que foi definido na parte geral também, de modo que o projeto, na sua íntegra, ela não venha cheia de retalhos. Então, isso aí deve ser observado por parte da relatoria de Vossa Excelência. Quanto à questão da volta da ação rescisória, concordo em gênero, número e grau com o professor Leonardo Carneiro da Cunha. Ação monitória, concordo integralmente com o professor Leonardo Carneiro da Cunha. Foi louvável o seu retorno, a proposta de retorno da ação monitória, mas acredito que deve haver uma ampliação da sua aplicação também, não só nas hipóteses que são previstas atualmente pelo artigo 1102 e seguintes do Código de Processo Civil, mas em outras situações, de modo com que esse procedimento ele possa agilizar também a tramitação processual. Com relação às notificações, foi colocada aqui a possibilidade de fazer a notificação através da serventia extrajudicial. Eu chamo a atenção também a necessidade de se harmonizar com a parte geral, porque lá na parte geral está se defendendo a prática eletrônica de atos processuais. E por que não se admitir a notificação a partir de uma comunicação eletrônica? A gente tem diversos atos hoje que são considerados a partir da utilização da prática eletrônica, poderia ser também considerado como válida a notificação, principalmente porque se coloca como requisito da petição inicial a indicação do e-mail, do autor e do réu como destinatário de comunicações. Essas poderiam ser perfeitamente realizadas também, ter valor, ser considerado pelo projeto como satisfativa. A exemplo do que acontece com a notificação feita através do Poder Judiciário e a notificação feita também através da serventia extrajudicial. Então, chama a atenção, primeiramente, para essa questão da harmonização e uma reflexão maior em torno da possibilidade de saber se vai ser viável ou não a inclusão dessa forma de comunicação através da utilização dos meios eletrônicos. Havia uma proposta de emenda, a proposta de emenda 59, do deputado Eli Corrêa Filho, que dava uma certa amplitude à atuação também da serventia extrajudicial, defendendo aqui a possibilidade de se fazer divórcios através da serventia extrajudicial, inclusive se esses divórcios envolvessem interesse de incapazes. Essa emenda ela foi rejeitada pelo deputado relator da parte dos procedimentos especiais. Mas eu acho que deveria ter uma reflexão maior também, já que hoje a gente tem como título executivo extrajudicial aquele acordo homologado com a participação do Ministério Público, por que não admitir uma realização de um divórcio através da serventia extrajudicial, desde que tivesse a participação também do representante do Ministério Público? Não estou colocando aqui um posicionamento definitivo, mas eu acho que esse é um posicionamento a ser pensado também. Não ser eliminado, ser descartado antes de ter maiores discussões. Eu acho que deveria se refletir maior a esse respeito. Acredito eu que com a participação do Ministério Público, qualquer alegação de cerceamento de direito de defesa, preservação do interesse do menor, do incapaz, ela poderia ser preservada a partir da intervenção do representante do Ministério Público. Então essa é uma proposta que eu acho que não deveria ser eliminada de imediato, deveria ser analisada. Com relação à proposta 521 da deputada Mara Gabrilli, acredito. Gabrilli. No português seria Gabrilli, né? Mas Mara Gabrilli. Ela propõe aqui o depoimento sem dano, a partir da utilização de profissionais especialistas de maneira multidisciplinar. Acredito também que é uma boa inovação a inclusão expressa no nosso projeto do Código de Processo Civil, que de certa forma vai preservar o interesse dos incapazes também, ou daquelas pessoas que precisam ser ouvidas sem a intervenção direta do juiz, que muitas vezes não tem habilidade para praticar, para colher as informações necessárias que um especialista teria. Então essa questão da possibilidade de se ouvir através de profissionais outros é interessante também. E também com relação à proposta de emenda número 2 do relator, eu ouso discordar também da necessidade de criação de um procedimento especial, intitulado aqui como sendo a ação de comprovação de conduta correta e de inexistência de desrespeito à lei.
eu acho que dispensaria realmente um procedimento especial, se é que se admitisse a possibilidade dessa ação, porque entendo também que em muitas situações, pelo menos de uma regra, faltaria interesse processual. Então, não acho conveniente também a inclusão desse procedimento especial. E, por fim, com relação à emenda 7, fala aqui da perícia e diz que o juiz, nesses casos do artigo 592, ele poderá nomear perito, contador, economista ou advogado. Eu acho que não deveria fazer menção aos profissionais, não. Deveria deixar em aberto para que o juiz tivesse a liberdade de escolher o melhor profissional. Eu apenas retiraria, se fosse para manter essa redação aqui, o advogado, porque entendo que o perito do direito que está conduzindo o processo seria o juiz. Seria até, de certa forma, desprestigiar a atividade do juiz, a possibilidade de nomear um advogado, pelo menos como uma regra. Não aqui elimino casos excepcionais, mas como uma regra, acredito que desprestigia a atividade do juiz. O perito ali, que está sendo colocado, confiado a solução, é do próprio juiz. A partir do momento que o juiz nomeia um advogado para ser o perito, ele, de certa forma, afasta a legitimidade da prestação jurisdicional. Então, acredito que essa emenda número 7, ela poderia ser aperfeiçoada nesses pontos que eu estou colocando também a esclarecimento. Então, são essas minhas considerações breves e queria ouvir também os colegas que estão aqui presentes. Obrigado, doutor Rinaldo Mozalas. Só a título de descontração, se o sujeito recebe um e-mail com uma multa alta, ele não pode considerar um vírus? Não. Aí a gente tem que considerar as situações, né? Quem é que está enviando, se está enviando através do Poder Judiciário. É a título de descontração apenas. Bom, eu passo agora ao doutor Leonardo Carneiro da Cunha, que é procurador do Estado de Pernambuco. Senhor presidente, muito obrigado mais uma vez. Na verdade, cometi um equívoco. Na minha manifestação anterior, já falei alguma coisa de procedimentos especiais. Pensava que era concentrado numa manifestação só. Mas, já que há uma nova oportunidade, e agora especificamente para os procedimentos especiais, eu começo também, da mesma forma, reafirmando o que já foi dito pelos colegas que me antecederam, da necessidade de uma ação especial para as ações, para as questões de direito de família. Há peculiaridades no direito material que impõem, sobretudo, a necessidade de uma conciliação prévia, sem o acesso aos termos da petição inicial, tal como projetado aqui na Câmara dos Deputados, parece uma boa iniciativa. E também a ação de inibição ou de remoção de ilícito. É importante que exista esse procedimento, porque alguns ainda confundem a necessidade de investigar a presença de dano ou de culpa quando se está diante apenas de um ilícito. Então, é importante que haja uma cognição limitada, um procedimento especial com cognição limitada, para que a análise seja só do ilícito, não sendo necessária a análise de dano ou de culpa ou dolo. Se a ação for acumulada com um pedido de indenização, aí sim o dano deve ser examinado, podendo ser fracionado o julgamento tal como está na proposta do procedimento. Então, me parece que é uma ótima iniciativa e deve, na minha opinião, tentar ser mantida. Também ressalto a elaboração de um procedimento já vindo do Senado, procedimento de dissolução parcial de sociedade, é algo que é carente na nossa legislação e há um procedimento aí bem estruturado na proposta vinda do Senado. Em relação ao restante, eu observo já desde logo que a parte de procedimentos especiais foi uma parte pouco mexida no anteprojeto. Há procedimentos bastante antigos, que levam em conta realidades de outras épocas e me parece importante que haja aí uma atualização. Então, reafirmando o que já disse em outras manifestações, numa fase mais anterior aqui na Câmara dos Deputados, eu defendo a possibilidade, acho que é importante que haja a previsão de embargos de terceiro preventivos. Antes mesmo da constrição, a possibilidade do sujeito apresentar embargos de forma preventiva, como já vem sendo aceito pela jurisprudência. Em relação à ação possessória, acho que é importante pensar
em alguma medida ou em alguma forma de diminuir a dificuldade quando há um grande número de réus, né, uma citação na pessoa de algum representante e os demais são citados por edital. Enfim, alguma ideia nesse sentido que já foi apresentada pelo professor Marcos De Stefani e por alguns outros que passaram aqui em suas manifestações. Reafirmo a desnecessidade da posse em nome do nascituro, a necessidade da ação monitória ser mantida e concordo com o professor Fred Dias Júnior, na sua manifestação inicial, quanto à necessidade de revisar a ação de divisão e demarcação de terras, sobretudo pela existência hoje do georreferenciamento e de técnicas ou tecnologias mais avançadas para medir e demarcar as terras que estejam lá em disputa. Enfim, são essas observações que eu tinha para apresentar. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente. Muito obrigado, professor Leonardo Carneiro da Cunha, procurador do Estado do Pernambuco. Eu passo agora a palavra ao professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, professor doutor da Universidade de São Paulo. Senhor presidente, as minhas observações também aqui serão pontuais. É extremamente importante ter um procedimento de ação inibitória de remoção de ilícito. Acho que esse é um ponto muito importante. E aqui eu queria voltar na questão da multa periódica, que foi uma observação que o professor Kazuo Watanabe fez, que o que está no projeto é que a multa coercitiva, que o senhor falou que tem caráter privatístico, vá para o Estado se superar a obrigação. Eu acho isso tremendamente ruim. Então, apenas para deixar claro que eu estou de acordo que na multa do artigo 14 vá para o Estado, aí sim. Mas nos casos de multa periódica, e aqui eu divergiria aqui do professor Fred Didier, no seguinte sentido, se pegarmos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça limita a multa periódica extremamente. Se vocês pegarem os julgados ali, a máxima não supera R$200 mil, em casos gravíssimos. Então, apenas para deixar claro, a multa não deve ir para o Estado, essa multa coercitiva, primeiro, porque tem caráter privatístico, o Estado vai atrapalhar o processo, e atrapalha, e depois tem esse outro aspecto de que a própria jurisprudência vem coibindo esses abusos no caso de multa elevada. E isso há dispositivo expresso no Código de Processo Civil. Acho que esse dispositivo só atrapalhará o processo. Um aspecto muito importante é a volta da monitória. Esse é um ponto muito importante aqui, a contribuição da Câmara. A monitória é sim utilizada, temos aí várias súmulas no Superior Tribunal de Justiça a respeito, e aqui a contribuição é estender a monitória para todas as obrigações, não só para as obrigações, para a obrigação de pagar e a obrigação de entrega de coisa, mas também para a obrigação de fazer. Abrindo também a possibilidade, e isso há também uma sugestão na proposta do deputado Sérgio Barradas, de um procedimento prévio, testemunhal, como uma prova antecipada, para que se autorize também a monitória naqueles casos de prova exclusivamente testemunhal, dentro daquelas limitações legais de valor, evidentemente. Um ponto importante é a disciplina da dissolução parcial de sociedade, isso é um aspecto muito importante, acho até que poderíamos, até num segundo momento, evoluir e tratar de um direito processual societário inserido aí como procedimento especial, e as ações de família. E também estou de acordo aqui com a previsão dos embargos de terceiro preventivos, isso seria de extrema importância. Então, são essas as observações. Presidente, só uma indagação, doutor Lucon. Você acha que a multa de R$200 mil não é elevada? A jurisprudência, apenas esclarecendo, deputado Arnaldo Faria de Sá, é a multa periódica em decorrência do descumprimento da obrigação. São casos teratológicos, por exemplo, veiculação em sites de fotografias, violando o direito de personalidade. Então, são casos muito pontuais. E quando há essa elevação de valores absurdos, estratosféricos, o STJ vem e diminui. Então, esse não é o problema, é o ponto de estrangulamento. O ponto de estrangulamento é jogar a multa para um terceiro, para o Estado.
Eu acho que esse é o Não, problema. isso eu concordo. Eu só sei que você achou que uma multa de R$200 mil uma multa elevada. Não, eu digo o seguinte, como teto máximo. Ah, bom, com o teto máximo. Como teto máximo, porque o Superior Tribunal de Justiça vem diminuindo sistematicamente a multa. Porque a origem da multa, senhor deputado, é do direito francês. Dependendo do valor da causa, R$200 mil é um valor absurdo. Sem dúvida. Mas esses abusos vêm sendo corrigidos. É isso que eu quero deixar claro. Obrigado, professor Paulo Henrique Lucon. Eu passo a palavra agora ao professor Cândido Rangel Dinamarco, professor doutor, aposentado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Na minha primeira manifestação, eu expressei a minha curiosidade pelo que estava por ser feito aqui, uma vez que é a primeira vez que eu venho participar, não sei como têm sido os eventos anteriores. Mas eu sinto que, pelo que eu ouvi hoje, eu já comecei a entrar um pouco na mecânica das coisas, inclusive quanto às propostas que foram feitas aqui, algumas delas conto com a minha concordância, outras não. Não é o caso de eu me manifestar agora, porque não seria útil para o grupo. Eu quero apenas indicar, como eu fiz a primeira vez, algumas ideias fundamentais que têm me preocupado no tocante agora ao tema dos procedimentos especiais. Eu acho que a mais pragmática de todas elas é a revogação em bloco do Código de Processo Civil, que é claro, tem que ser feita, mas que implica revogação daqueles capítulos do Código de Processo Civil de 1939 que estão mantidos pelo artigo 1218. Quer dizer, quando o Código de Processo Civil for revogado, o seu artigo 1218 faz parte dele, e é ele que mantinha em vigor aquele do Código de 1939, eles vão embora. Seria muito simples, seria suficiente o que está no parágrafo 3º aqui do artigo 1060 do projeto, dizer que se endereça tudo ao procedimento comum, então ordinariza-se o procedimento, não precisa mais daquele de 1939. Mas uma coisa que eu não sei resolver, eu estou me propondo a elaborar um estudo, que eu acho que é indispensável, é o seguinte: aqueles capítulos do Código de 39 não contêm só procedimento, ele contém regras de legitimidade, regras de pressuposto de direito material, que em algum lugar precisam estar escritas. Eu pergunto, convém o Código escrevê-las, ou convém nós tomarmos iniciativa de sugerir uma lei especial, muito mais de direito material do que de processo, para resolver isso? É uma das coisas a respeito das quais eu me proponho a pensar, não tenho proposta nenhuma, tenho só, por enquanto, a preocupação. Outra coisa é o seguinte: a gente compara os códigos, o Código Brasileiro, tanto o atual, como o anterior, como o projeto agora, com legislações europeias. Nós vemos que nós temos uma prática antiquada de dar nome à ação. Ação de uso capião, ação de consignação e pagamento, ação de prestação de contas. Isso são procedimentos, não são ações. Eu também me proponho a pensar nessa minha inserção agora nova, né, nesse trabalho, pensar em alguma sugestão a ser feita no tocante a essa terminologia, para ficar pelo menos mais adequada. Tenho também preocupação com o excesso de procedimentos. Eu dou um exemplo. A que ficou reduzido, depois das reformas, a ação de uso capião? Ficou reduzido a uma determinação dos documentos que devem acompanhar a petição inicial, ou seja, precisa identificar o imóvel. Isso é fácil de entender, que mesmo pelo procedimento ordinário, que esse procedimento é ordinário, mesmo sem essa disposição, quem for propor uma ação de uso capião precisa descrever o imóvel, porque é inerente ao que ele quer, está mal especificada a petição inicial, se não contiver isso. Então, esse é apenas um exemplo que eu dou de um procedimento, de uma sessão absolutamente desnecessária a respeito de um procedimento onde simplesmente se faz essa exigência para depois cair